nosso mini curso de Natal. Exatamente. Gostei, hein? Recheadão, né? Esse Natal vai ser bom, hein? Recheadaço. Completaço, salgado, doce, todos os dias, viu, gente? Vai ser demais, vocês vão adorar. Gostei. E de volta, salgado e doce. É, salgado e doce, exatamente. Ah, filho, não tem como você errar aí na ceia. A nossa diretora tá apressando a Vamos gente. nessa, que eu acho que ela vamos tá querendo nessa. comer panetone Tá hoje. corrido. O Heron gosta de panetone, O Heron hein? gosta, o Heron gosta. É. Então, um é dele. Pedacinho não, Oferecimentos para Heron. um é dele. Heron. O nome dela dá uma acalmada. É boa. Vamos para os ingredientes. 20 gramas de fermento seco, Isso. uma colher de sopa ou 15 gramas de açúcar, 100 gramas de trigo, uma xícara ou 200 ml de água, Essa é a receita da esponja, esponja, que é a primeira fermentação do panetone, né? que é uma parte do que tem na receita. Exatamente. Vamos para a massa. Isso. 2 ovos, 10 gemas, uma xícara ou 180 gramas de açúcar, uma xícara ou 200 gramas de manteiga, 7 xícaras ou 840 gramas de trigo, uma colher de sopa de essência de panetone, raspas de laranja e frutas cristalizadas. É isso aí. Abi, panetone é um pão. Ah, É um erro, na verdade, né? Foi um erro também? de um italiano chamado Tony. Essa é uma das lendas do panetone. Que é? E ele estava fazendo um pão, aí ele foi transportar frutas cristalizadas para fazer uma outra preparação, derrubou lá o pão, falou, quer saber, vou bater, vou assar, ver o que dá. E virou pão de Tony. Pane, em italiano, pão, Tony, panetone, pão de Tony. Nossa, mano, que cultura, minha gente. Aqui é gordura, meu. Um beijo Que aí pra toda a cultura. cultura do mundo aí, viu? Nós estamos na cultura total aqui. Eu achei que alguém Legal, tinha né? comido e falado, quem fez? Não. O pai do Tony. Pane de Tony, né? O Pane italiano de errou Tony, é um lá, tal, pão. fez burrada e deu errado. Não, fez acertar. Mas acertou. Acertou. Grande pane de Tony. Nota Bom, 10 para ele. o primeiro passo é fazer a esponja, tá? A gente precisa Tá. dessa fermentação, então isso é muito importante. Se você não tiver esse fermento seco, é muito mais fácil de encontrar hoje em dia, e usar aquele fresco, né? Você vai ter que triplicar. Então, se aqui tá pedindo 20, você vai colocar 60 gramas Se do for o fresco, fresco. tá? Exatamente, mas o processo é o mesmo, tá? Maravilha. Então, ó, para esponja, a gente começa colocando aqui açúcar, o fermento e uma parte da farinha. Essa receita inteira que tá no Instagram, aqui eu coloquei menos, tá, gente? Porque colocar... Dá pra fazer mais ou menos, Abi, tranquilamente ali você consegue fazer uns 5 panetones. Olha, Dá. Uma receita inteira dá pra fazer uns 5 panetones, Rende tá? bem, né? Rende bastante. gostei. Então, ó, coloquei aqui açúcar, fermento, farinha e vou colocar água. Pode colocar toda a água, tá? Não tem problema. E aí você vai mexer isso aqui e vai deixar essa esponja... Ó, panetone requer bastante tempo de fermentação, tá? É um pão diferente dos Tá. demais. Então você precisa fazer o seguinte, ó, precisa deixar isso aqui fermentando pelo menos umas 2 horas a esponja. Começa aí, tá? Isso é importante. 2 horinhas fermentando a esponja ou até que ela triplique de tamanho, fique bem bonita, Bem bem esponjão. grande, tá? Tá. Assim, ó. Olha aqui, ó. Uau. E olha a fermentação que gera, né? O gás carbônico, tá vendo aqui, ó? Ó, Fez até... a- faz mesmo aqui, ó. Olha. Aqui, isso aqui é gás, né? A fermentação nada mais é do que isso, né? É um gás. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, pronto. Foi. Olha, Bacana, aula de né? ciências, Ciência, gostei. exatamente. Aí, então, esse aqui é a esponja. Então, fizemos já a nossa esponja. Vou tirar aqui, ó, que linda tal. Então, você tem que deixar ela desse jeito, tá bom? Tá. 2 horinhas aí na Olha. sua casa ou até que ela triplique de tamanho. Aí, Abi, a gente começa a fazer o restante da preparação. Primeiro, a gente coloca a parte seca na farinha de trigo com o restante do açúcar, o restante da farinha, tá aqui. Coloca um pouco de raspa de laranja, eu gosto, acho delícia. legal, fica bom. Pronto. Os ovos e as gemas, pode colocar também tudo junto, Tá. não tem problema. E a essência de panetone, se você quiser, tá? Fica ao seu Que critério. também é fácil de achar, É né, fácil Léo? de achar, acha em qualquer supermercado. Pronto. E vou colocar a manteiga, Abi. Vou colocar uma, não toda, deixar uma partinha aqui, porque essa aqui, gente, é importante a gente passar em cima do panetone quando sai do forno. Ah, Então é? separa um pouquinho da manteiga, assim, ó, pra você pincelar depois que ela sai do forno. Depois que saiu do Saiu forno. do forno, pincela um pouquinho de manteiga que vai dar um brilho bonito no seu panetone, tá? E aí você Boa coloca a dica. esponja, aqui, ó. E aí, gente, braço. Bração, sovar. Braço. Vamos sovar bem essa massa. Se você tiver, por exemplo, uma batedeira na sua casa, com aquele batedor gancho, utilize a batedeira, porque você vai ter que sovar aqui bem, tá? Pelo menos uns 10 minutos de braço aí, braçada mesmo. Sovar bem. Sovar bastante, tá, Abi? Então você vai sovando essa massa, deixa ela bem lisinha. Ué, mas onde vão as frutas? Só no final.
Depois que sovou. Depois que sovou, tá bonitona, tá lisa a sua massa, aí você coloca as frutas, tá bom? E vai descansar? Vai descansar. Aí você vai fazer o seguinte, você vai mexer bem aqui, sova bastante essa massa, como eu disse, sova bastante. Ela ficou lisa, tá bem lisinha mesmo, tá bem bonita, aí você coloca as frutas. E só incorpora dentro da massa. Tá. Não sova depois das frutas, porque as frutas vão se desfazer ali dentro. Se você colocar, por exemplo, uva passa, vai manchar a sua massa, então não é legal, tá? Coloca só no final. Feito isso, Abby, você vai fazer as bolinhas da quantidade que você quiser. Pode ser, por exemplo, um panetone de meio quilo, de 300 gramas, aí você escolhe a quantidade que você quiser na sua casa. Aí você vai fazer a segunda fermentação, porque a primeira fermentação foi a esponja. Certo. Tá? E aí você vai fazer a segunda fermentação já dentro, daqui dentro, tá? Simples assim. Que é forneável. Sovou, colocou as frutas e aí você divide o tamanho que você quiser. Esse aqui, por exemplo, é de meio quilo, 500 gramas, coloca aqui. E aí sim você vai deixar descansando por mais umas 2 horas. A fruta, ela exerce um peso dentro dessa massa. Dificulta um pouco o crescimento, a fermentação. Por isso que demora Por isso mais. que demora um pouco mais, tá? Então você vai deixar pelo menos umas 2 horas fermentando ou até que dobre de tamanho também, tá? Se a gente for fazer o chocotone, também é o mesmo esquema? Mesmo processo. Amanhã eu vou dar o chocotone pra vocês. Então... Vou fazer o chocotone amanhã e vou fazer um pouquinho diferente amanhã. Vou até dar um spoiler. A massa de chocolate também. Mas aqui faz assim, tá? Gostei, chefe. Aqui, ó. Ai, que bonito. Tá vendo, ó? E aí você deixa crescer desse jeito, tá bom? Isso é muito importante, muito importante mesmo. Tá. Feito isso, passou o tempo, passou as 2 horas, ele cresceu, tá bonito. O que você vai fazer? Botar no forno. 180 graus, aproximadamente uns 35 minutos. E eu faço um por um, Léo? Não, Posso pode fazer uma assar forma tudo e junto. assar tudo junto. Pode, não, melhor ainda, você vai fazer uma produção. Por exemplo, essa receita que eu dei completa, você consegue fazer uns 5 panetones. Aí você vai colocar os 5 panetones fermentando iguais, junto com as frutas. Pode separar se quiser fazer um chocotone, enfim, mas amanhã eu vou dar umas dicas legais de chocotone. Vai deixar isso crescer até que dobre de tamanho, você põe os 5 no mesmo tempo, tá? De preferência, tentar colocar sempre a mesma grade, para que ele asse de forma igual. Um outro segredo que eu falei, tirou, pincela um pouquinho de manteiga. Quanto tempo de forno? Mais ou menos uns 35 minutos. Com 180 graus. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. O panetone é um pão grande, então ele precisa realmente tostar a parte de fora. Todo panetone que você compra no supermercado, você percebe que ele é tostado bem na parte de fora, porque senão dentro não vai assar correto. Isso é fundamental, tá, gente? Se você deixar ele branquinho, eu gosto de branquinho, ele não vai assar. Pode esquecer, tá? Eu já tenho um prontinho aqui. O Tavares já tá de olho, né? Tavares hoje ele tá zoião, rapaz. Mas não zoião. Aí, Tavares, ó. Olha que maravilha. Tá vendo? Aqui, ó. E assim também, né, Abby? É um panetone caseiro, não é um panetone industrializado. Ai, que cheiro bom. Então ele tem esse estilo caseiro mesmo, né? Sim. Normal, tá? E aí você pode passar manteiga, pode ser em ponto de pomada, e aí você passa por cima assim, ó. E isso que dá o brilho. Dá um brilho bonito. Olha como ele fica legal, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Legal. Não tem segredo, né, Abby? Agora eu vou dar uma outra dica pra vocês que poucas pessoas sabem, que é fundamental Vamos ver se também. Que eu ia perguntar pra você. O que é? A gente precisa deixar, se você vai fazer uma produção legal, vai vender, se for dar de presente, a gente precisa morcegar o panetone. É isso que eu ia falar. Porque aqui atrás, minha tá gente, aqui, ó. Tem um panetone morcegano. Olha aqui, ó. Vê se dá Olha pra... isso. Desculpa, Tavares. Aqui, ó. Isso é morcegar, Léo? Morcegar o panetone. O que é morcegar o panetone? O que é? É deixar o panetone esfriando de cabeça para baixo. Isso é importante. Porque quando você assa o panetone e não deixa ele esfriando de cabeça para baixo, a coroa, a copa, ele acaba caindo, acaba baixando. Então o ideal é você tirar do forno, passar a manteiga, aí você pega um palito de churrasco assim, ó, põe aqui bem embaixo, desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Cruza ele aqui, põe 2 aqui, ó, pronto. Desse jeitinho aqui. E aí você arruma uma traquitana, como eu fiz ali, e deixa ele morcegando, que a gente fala. Então o ideal é ele esfriar desta maneira. E esfriar. Porque a gravidade vai ajudar a não cair, não deixar cair. Então, para o seu panetone ficar bonito, com a copa bem bonita mesmo, o ideal é você deixar ele descansando, esfriando de cabeça para baixo. A gente chama de morcegar o panetone. Eu adorei essa dica. Simples, né? Boa. E, Não Léo, tem quando segredo. a gente corta, a gente não tira isso aqui, né? Não. A gente corta com esse que é mais fácil de tirar. Então, é mais fácil, eu também acho.
Tem gente que tira tudo, eu não gosto. Eu gosto de cortar com papel e tudo. Parece que protege, não é? Fica mais fácil. Dá pra você guardar também depois, né? É. Isso é importante. Ó, vamos cortar uma aqui, ó. Olha só. Só pelo corte você vê que a Nossa, fermentação ficou e legal, macio, né? hein? Olha que beleza, ó. Olha que fermentação linda, que gente. bonito. Olha aqui. Fala Uau. sério. Bem fermentadão, ó. Bem bonito, Bem bonito, tá? né? Gostei Macião. também. E o cheiro também tá Tá bom. muito bom. É isso. Pane di Toni. Mandar um abraço para todos os italianos que sempre nos surpreendem com essas receitas, com esses erros incríveis. Maravilhosos. Né, Biane? Olha aqui que pedação para você, ó. Quem disse que é um erro, não é? Não é um erro, é um Olha. erro acertado. Que pedação de Tony. Grande pane de Toni. E amanhã eu vou mostrar o chocotone e vou fazer uma massa à base de chocolate também, para ficar mais legal. bonito, para ficar bem diferente para vocês. Diferentão, hein? Ganhar Vou experimentar, dinheiro. pode? Opa, agora. Pode estar Quer comendo? cortar? É, pode. Ah, tô indo Na com a mão mão mesmo. aqui, ó. Olha aqui, ó. Foi bom. Isso aqui com Que macio. Isso aqui com requeijão cremoso. Não é Eu maravilhoso? adoro, sabia? Uma manteiga Uma também. manteiguinha. Eu gosto tanto. Um cafezinho. Gostoso, hein? Léo, que macio. Que delícia. Que fermentação boa. Olha isso. Muito bom. Nossa, muito, muito bom, hein? Eu Demais, adoro a hein? massa de panetone. Não é boa? E eu gosto de comer, dar uma esmigaiada. Fica bom? Fica assim, ó. Prova a casquinha de cima. Que delícia. Vou provar. Olha isso aqui, ó. Essa casquinha é demais. Não é? Nossa, que delícia, crocante. Nossa, bom Tão demais, hein? simples, né? Não é uma preparação difícil de fazer. É precisa ter paciência só. Só. Nossa, Léo arrasou. Produtos baratos, não são caros, tudo muito barato. Só ter paciência. Fermentação. Panetone Que precisa de uma delícia. fermentação boa. Siga esses passinhos aí. O panetone de vocês vão ficar incrível. Vai ficar incrível. Nossa, que delícia. Bom, obrigado. Ó, galera aplaudindo. Todo mundo vai ganhar panetone hoje. Vocês vão ganhar panetone! É pra gente ir embora? Já? Amanhã tem mais mini curso, Uhum. né? E ó, você vai arrasar no Natal. A gente tá indo hoje, mas amanhã a gente já tá de volta, Brasil. Rapidinho. Rapidinho. Espera a Piscou. gente, tá? A Voltamos. gente te espera amanhã. Um beijo no seu coração.